Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. A reportagem de capa da Cruzoé, que trata justamente dessa politização das Forças Armadas, de um projeto político que envolve aí essa presença cada vez maior na política, né, no meio civil. E o senhor já veio alertando sobre esse movimento há algum tempo. Tanto é que já até foi punido por artigos que escreveu, etc. E veio chamando muito atenção nas redes sociais justamente a interagir com vários perfis de jornalistas, perfis de políticos, apontando para, às vezes, interpretações equivocadas, né, de todo esse movimento de Bolsonaro com generais, etc. e tal. Então, de cara aqui, eu lhe deixo à vontade para se apresentar para o nosso espectador e dizer um pouquinho como é que foi esse teu disparo, vamos dizer assim, para o alerta que o senhor teve para se dedicar, para entender esse movimento e para começar a alertar para alertar as pessoas, né, de uma forma geral, para as consequências negativas até para as próprias Forças Armadas desse tipo de politização. Bom, Cláudio, antes de responder a sua pergunta, bem especificamente, eu devo dizer que as minhas manifestações de pensamento, ou seja, as minhas opiniões e as respostas às suas perguntas, estão amparadas pela Lei 7.524, de 1986, que exatamente ampara o militar inativo a expressar livremente a sua opinião sobre temas políticos, filosóficos, ideológicos, históricos e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Devo dizer também que, às vezes, em mencionar uma pessoa, civil ou militar, especialmente militar, meus companheiros, colegas, será sempre em caráter das suas ações políticas, que são sempre e necessariamente públicas. E, finalmente, o que me move e motiva é exatamente a contrariedade crítica e construtiva desta participação protagonista das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas na política nacional. Algo que eu considero nocivo, não só para a consolidação do Estado Democrático de Direito, advindo da Constituição de 88, como da própria coesão interna das Forças Armadas, que é o motivo do seu êxito ou do sucesso das suas missões, né? Então, é nesse sentido que eu sempre me expressarei. E quando é que eu comecei a perceber isto? Eu fui para a reserva em janeiro de 2018. Comecei minha carreira de oficial em 1988, exatamente no ano em que o então capitão Bolsonaro deixava o serviço ativo do Exército, em fevereiro, março de 88, eu estava começando a minha carreira de oficial, formado 10 anos antes dele, aliás, 10 anos depois dele. Eu sou de 87, da AMAN, ele é de 77, e da mesma arma, de artilharia. E eu me lembro quando cheguei aspirante na minha primeira unidade, onde servia o capitão Eduardo, que é o atual presidente do Clube Militar, general de divisão, da turma do capitão Bolsonaro, que o comandante, o coronel, nos reuniu no salão nobre da unidade para que fosse lida uma mensagem no noticiário do Exército do então general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército, dando conta das razões pelas quais o Tribunal de Honra do Exército, por unanimidade, o havia condenado por diversas infrações disciplinares ao longo de 2 anos, de 86 a 88, o que ensejaria, caso confirmado pelo STM de então, a consideração do oficial indigno para o oficialato e sujeito à demissão com perda de posto e patente, algo que acabou não ocorrendo. Em 2018, acompanhei preocupado a campanha, não pela votação na chapa A, B de militares, mas pela clara associação e pela clara militância da minha geração, dos anos 80, seguindo a geração dos anos 70, no funcionamento como uma espécie de cabo eleitoral da candidatura e utilizando a imagem, as estruturas e símbolos funcionais das Forças Armadas e do Exército em particular para essa campanha. E em 2019, depois de publicar um artigo da Folha no segundo turno, tentando mostrar, né, pelo menos um oficial do Exército fazendo uma análise crítica daquela candidatura,
preocupado com que o capitão, que já era indisciplinado em 88, pudesse não respeitar a Constituição, já que ele saiu do Exército também por isso, eu percebi na montagem do governo este aparelhamento da máquina governamental do Estado, e comentando com um tenente-capitão da minha convivência, eu sou filho de militares, tenho parentes colaterais e descendentes militares, e esse tenente-capitão virou para mim e disse, coronel, realmente está havendo um aparelhamento da máquina do Estado, mas o outro lado, quando governava, fez o mesmo. De imediato eu percebi que aquele jovem tenente, que em 2014, cadete, assistiu o lançamento da candidatura do capitão Bolsonaro, levado pelo alto comando do Exército, a AMAN, estava se percebendo como integrante de um partido, de uma parte, que tinha visão ideológica, que tinha uma pauta corporativa, que tinha uma memória histórica. Então, eu passei, desde então, a fazer uma crítica a este protagonismo, exatamente pelas razões que eu apresentei na introdução da nossa conversa. O senhor já foi punido, o senhor foi advertido por essas manifestações? Sim, em 2019, Cláudio, eu inicialmente manifestava as minhas opiniões no Facebook, comentando a comemoração do 31 de março de 2019 e uma imprecisão do porta-voz do presidente, que havia sido por 4 anos o porta-voz do Exército e que mesmo na condição de general na ativa se propunha a ser porta-voz daquele capitão de 88, a qual me referi na leitura quando eu era aspirante, de forma a considerar o golpe de 64 e a ditadura inaugurada por aquele golpe como revolução democrática. Então, eu me referi no Facebook que o porta-voz mentia. Evidentemente, eu estava falando no contexto histórico, que a lei de 86 veio amparar o militar na inatividade a fazer esse tipo de manifestação. E desconsiderando o amparo legal, que é o mesmo que ampara todos os militares inativos a fazerem manifestações políticas, até de cunho golpista e coletivamente, que também é vedado pela lei, desconsideraram e me aplicaram o regulamento disciplinar do Exército. Por isso que eu fiz questão de ler que eu continuo parado pela lei, mesmo ela não tendo sido seguida nesse caso. E numa outra postagem, Cláudio, na mesma ocasião, eu me manifestava no sentido bastante contextualizado, porque minhas opiniões são sempre contextualizadas, que o Exército estava se bolsonarizando. Né? E isso em 2019, exatamente percebendo aquele aparelhamento e que este aparelhamento ia acabar trazendo a política para dentro do quartel, como de fato está. E aí consideraram que eu ofendi a instituição que eu defendo com unhas e dentes para que não se politize. Então foram as 2 primeiras punições da minha vida de oficial na reserva. Se o senhor tivesse subido num trio elétrico no Rio de Janeiro para fazer campanha para o presidente da República, o senhor teria sido promovido aí a algum cargo na máquina pública e não censurado, né? Pois é, os fatos falam por si, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor tem, desde que passou a fazer esses alertas nas redes, eu também tenho muitos amigos nas Forças Armadas e consultando aqui e ali, e 2 coisas me chamaram a atenção. E aí eu queria, naturalmente, lhe dar a oportunidade também para o senhor se manifestar, se posicionar aqui, como militar que é, como cidadão que é. Primeiro, que, em função das suas críticas ao governo Bolsonaro, rapidamente, essa parte da imprensa aí mais à esquerda foi ouvi-lo, né? Então, nós temos aí algumas matérias. Eu acho que é a primeira vez que um órgão liberal, como é o Antagonista, se dedica a ouvi-lo e a dar aí, a publicizar o seu alerta, né, e o seu posicionamento. Eu ouvi também sobre aí uma postura aí também sua, né, em relação à política de uma maneira geral, e que por isso o senhor foi para a reserva, foi preterido, etc. e tal. Eu queria que o senhor se posicionasse aqui. O senhor se considera um militar
se considera, perdão, um eleitor mais ao centro, mais à esquerda? Qual a sua opinião sobre essas eleições que estão aí com esses dois candidatos, né? Um ex-presidente já conhecido, foi preso, etc. e tal, e o atual, que também tem sido aí, alvo de uma série de ações e por abusos, por vários crimes que cometeu no exercício do cargo. Como é que o senhor se posiciona aí? Como é que o senhor enxerga esse cenário eleitoral? Primeiro, corrigiu a informação que você deu, porque eu já, a convite da Folha de São Paulo, por 2 oportunidades, procurei apresentar esta opinião, pela qual fui convidado para o seu programa, para a sua conversa, que é o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Fui convidado também pela equipe editorial da revista Interesse Nacional, se não me engano, ligada à Fundação Fernando Henrique Cardoso, ao PSDB, e apresentei a mesma opinião. Nas vezes em que eu estive conversando com jornalistas, e converso com jornalistas de quaisquer tendências ideológicas ou de visões de mundo, eu manifesto que estaria apresentando essas mesmas críticas se fosse um governo de esquerda, de qualquer partido de esquerda, do PT ou de qualquer outro, e no mesmo sentido, porque a minha posição é institucional. Como ele disse, eu jamais falaria da carreira dos meus companheiros, porque foram carreiras coroadas de êxito, e muito menos das suas vidas privadas. Então, como não falarei das vidas privadas deles, nem das carreiras que foram coroadas de êxito, também creio que não caiba falar da minha carreira. A minha carreira está nos meus assentamentos, né, em todos os 30 anos de vivência como oficial, chegando ao topo da carreira. E o topo da carreira de um oficial, Cláudio, é o posto de coronel. Sim. Eu tive a oportunidade de comandar a unidade da minha arma, de artilharia, exerci funções de Estado-Maior, assessoramento, inclusive representando meu país no exterior por 2 anos. Então, não há nenhuma razão de eu ficar explicando aqui porque, por exemplo, que não foi escolhido, né, para a promoção ao generalato. Os companheiros que foram escolhidos da minha turma mereceram a escolha e a promoção sem problema algum. Mas a minha posição é institucional, absolutamente institucional. Eu faço questão de reafirmar que este protagonismo político, seja à esquerda ou à direita, ele é nocivo para o país e mais nocivo ainda para, como ele disse, a coesão das Forças Armadas. Porque se há um posicionamento atualmente muito claro no campo da direita, de praticamente todo o alto comando do Exército, você lembrou aí da reportagem da Cruzoé, foi muito importante, a capa com a foto da reunião do alto comando de 2016, né? Quando nós vemos que 80% daqueles oficiais estão posicionados ou estiveram posicionados em cargos protagonistas neste governo, ou em governos que é um governo de claro campo ideológico à direita, isso é inegável, né? E é por isso que eu fico bastante espantado, porque numa democracia liberal, eu estou falando da democracia liberal, que pode ser governada pela esquerda ou governada pela direita, eu não conheço nem na América Latina, recentemente, e nem na Europa, protagonismo político de cúpulas hierárquicas como nós estamos vendo hoje no Brasil. Então, já que você perguntou sobre meu posicionamento político, eu vou dizer, né? Não vou deixá-lo curioso. Em 2018, pela primeira vez, eu votei em segundo turno no candidato do PT, e não me arrependo do voto. E já declarei este ano que pretendo, já no primeiro turno, votar também no candidato do PT. E também, pelas condições dadas até agora, creio que só tem havido 2 candidatos que até agora lidaram com esse tema com clareza. O candidato Ciro Gomes e o candidato Lula. Os outros, infelizmente, eu não vi tomarem nenhuma posição que possa sustar este processo de protagonismo e muito menos regredir. Pelo contrário. Justamente essa questão da presença política aí de militares, né? É importante a gente fazer um histórico aqui para os nossos espectadores, porque já no governo da Dilma nós tivemos a nomeação de general lá para o comando do DENIT, né? O Jorge Frache, né? Que assumiu o DENIT, ele era diretor de obras do Exército,
e foi colocado, nomeado pela Dilma, justamente para limpar o DENIT de corrupção. Essa foi a justificativa que ela deu na época. DENIT que passou muitos anos na mão do PR, né? Do PR, agora PL, né? Do Valdemar Costa Neto, hoje associado do Bolsonaro, mas que já esteve anteriormente associado ao PT, inclusive é um dos principais partidos aí, né, do Mensalão e de outros esquemas de corrupção. A gente também trata disso até na questão na própria capa da Cruzoé, a gente fala do protagonismo mais operacional, vamos dizer assim, com as operações de GLO, com as missões de paz, etc. e tal. Mas, de fato, você tem aqui, com a Dilma, né, que é essa figura aí que foi empichada, uma figura até considerada bastante radical do campo da esquerda, né? Você já tem essa nomeação. E eu gostaria também de lembrar que nessa gestão do PT, tanto no governo Lula como da Dilma, nós tivemos, em alguns momentos, decisões ali de se manter o comandante do Exército por mais tempo do que era o tradicional, né, renovando o mandato, de se manter também o comandante da FAB, né, eu me lembro do Junice Sá, ficou também um longo período no comando da aeronáutica. O senhor percebe nesses gestos, nessas nomeações lá atrás, já uma tentativa de cooptação do poder militar? Por quê? O que estaria por trás desses gestos? É uma tentativa de se garantir, de se apoiar numa instituição que até então tinha aí uma credibilidade bastante alta na sociedade, junto à sociedade? Eu vou começar respondendo pela sua última frase. Este capital de credibilidade que as Forças Armadas adquiriram nesses 30 anos, entre 88 e 2018, em que construiu-se sociedade, Forças Armadas, lideranças políticas, uma muralha que separa os etos, os lugares e os fazeres dos militares, dos fazeres da luta política, né? Porque a luta política é de divisão, é de liderança formada de baixo para cima. E o campo militar é de união, de lideranças formadas de cima para baixo. Então, quando eu apresento as razões que levaram à recidiva deste fenômeno sócio-histórico, então não é uma ala militar, uma questão de oportunidade que esses generais viram de aproveitar que um colega de turma e de geração de Amã, nos anos 70, chegava à presidência e ocupar um ou outro cargo. Isso é um projeto muito bem pensado, mas ele tem 5 razões, ou 5 balizas, que podem permitir aos estudiosos do jornalismo, e fico muito feliz que até que, enfim, uma imprensa liberal, uma imprensa que privilegia o Estado liberal, tenha se atentado que este protagonismo também é muito ruim para a consolidação do Estado democrático de direito. Eu aprendi na AMAN nos anos 80, mas também aprendi no curso de Direito que frequentei como tenente e lido com ele na atual graduação em Ciências Sociais que eu tenho buscado fazer para aperfeiçoar as minhas opiniões sobre o assunto e não ficar no nível da superficialidade. 5 balizas. 2 são de natureza política eleitoral, as 2 eleições da presidente Dilma. E eu discordo de que a presidente Dilma, no exercício da presidência, tenha sido radical, como você introduziu. Acredito que o governo dela tentou ser bastante aberto a diálogo, embora, por personalidade própria da presidente, tenha havido dificuldades de consolidar esses diálogos. Mas as 2 eleições da presidente Dilma, exatamente pelo personagem que ela era nos anos 70, mas não era mais no século XXI, e esses generais eram cadetes na AMAN, então isso foi muito problemático para que eles, que até hoje assinam ordens do dia, se referindo ao golpe e à ditadura como marcos da democracia, motivos da minha punição, porque não tem como aceitar esta falsidade histórica. Então, explica muito desta recidiva, deste protagonismo. Por quê? Exatamente quando a presidente Dilma assumia a presidência em 2010, essa geração chegava ao alto comando do Exército, a geração de Bolsonaro dos anos 70. No meio das 2 eleições, a ideia,
o funcionamento, a dinâmica e o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que causou enorme contrariedade a essas cúpulas hierárquicas, também por razões pessoais, já que parentes desses generais constaram do relatório final da Comissão da Verdade como passíveis ou supostos violadores dos direitos humanos por ação ou por omissão. Então, esses três fatores, as eleições e a Comissão Nacional da Verdade, explicam uma parte. A outra parte se deve à longa permanência do Exército, especialmente, mas das Forças Armadas, na maior mobilização militar desde a Segunda Guerra. Apesar de não ser de caráter bélico, de guerra, mas uma operação de não-guerra, de natureza de paz, que foi no Haiti. Uma obra construída entre o governo do PT e o governo do então presidente Bush nos Estados Unidos em 2003, já que os Estados Unidos precisavam de tropas para atuar no Afeganistão, para atuar no Iraque, e precisaram passar este protagonismo operacional do Haiti para um aliado. Então, esta permanência por 10 anos, ela terminaria em 2010, mas o terremoto no Haiti a prolongou por mais 4. Também explicam, por várias razões, que não cabe aqui a gente aprofundar, porque não haverá tempo e é muito complexo, essa recidiva, esse interesse em continuar sendo protagonista. Como você bem colocou, eu tive curiosidade de assistir o seu programa semana passada, quando você apresentou a capa, até aí era um protagonismo operacional, mas por aquelas razões já ditas, de natureza política e por outras circunstâncias ligadas ao quinto fator, se transformou num protagonismo político muito visível, que não dá para esconder e não se pode simplesmente ignorar que existe. E é muito bom que em todo o espectro político ideológico, da esquerda à direita, esse problema seja tratado com seriedade, com profundidade, com compromisso com a institucionalidade das Forças Armadas. E o último fator, Cláudio, foi, você já falou, dando o exemplo do DENIT, um excesso de emprego de Forças Armadas em missões que, ainda que fossem de governo, eram fora da área de defesa. Né? Então, vou citar esse exemplo, você já deu, que é um emprego individual de um militar, mas o programa de distribuição de água no semiárido, do norte de Minas Gerais ao nordeste, a construção civil, obras de infraestrutura, tanto do setor hídrico como do setor rodoviário, ferroviário, e a GLO, né, que colocou o Exército praticamente dentro do Rio de Janeiro na última década. Operação no Complexo do Alemão e outras operações. O Complexo do Alemão foi quase 2 anos, né, de permanência, e combinando com a intervenção federal do Rio de Janeiro, em 2018, que foi viabilizada pela vanguarda, e é a primeira vez que eu vou falar a expressão, do Partido Militar no governo Temer, já que houve, já como caracterização desse protagonismo real, a ação desta cúpula em conversas com o presidente Temer, o vice-presidente então, para viabilizar um governo com espaços já reservados para essa atuação política. Então, ainda que o governo do PT tenha a responsabilidade, eu sempre digo isso quando alguém da esquerda ou algum elemento do PT, etc., me convida. A responsabilidade começa ali. Se a gente pudesse fazer um paralelo com o direito penal, aquela é uma responsabilidade culposa, né? Sem intenção, mas que contribuiu. Mas a responsabilidade a partir do governo Temer foi, com todas as aspas, dolosa, ou seja, houve a intenção de ser protagonista. Então, esses 5 fatores, Cláudio, explicam muito do que está acontecendo agora e que vai acontecer em outubro de 22. Isso se sintetiza muito naquela velha máxima de que não há vácuo no poder, né? Então, se você abre um espaço no poder para a ocupação de determinada força, seja ela qual for, ela permanecerá e avançará nesse terreno, né? De fato, toda a consequência do que a gente está vivendo agora começou lá atrás, no governo do PT, o protagonismo do Lula, que o Lula trabalhou para ter no cenário internacional, né, tentar colocar o Brasil no Conselho de Segurança. Por isso nós entramos nessa história de chefiarmos uma missão de estabilização
da ONU lá no Haiti e outras missões de paz de mesmo caráter, né, que vimos acontecer também na África. O fato é que estas ações lá de trás deram esse protagonismo. Nós tivemos também nesse processo um programa de reaparelhamento muito forte, né, que foi o maior programa de reaparelhamento que nós vimos acontecer na história, com justamente o PT, né? A gente poderia também aprofundar aqui todo esse programa de reaparelhamento, porque ele se conecta com o Petrolão, porque as empreiteiras que participaram, né, esses grupos econômicos participaram do Petrolão, eles acabaram também migrando para a área de defesa, né? E aí acabaram integrando e participando desse processo, mas também é tema para um longo debate em outro momento. De fato, eu queria pontuar aqui essa diferença que existe entre uma determinada força política, como o PT, na sua gestão, buscar cooptar as Forças Armadas para si, por motivos diversos, consciente, inconscientemente, de acordo com a estratégia ali adotada, mas a diferença que existe em relação ao que acontece hoje, pelo que eu entendi de todos os seus artigos que o senhor escreveu e das entrevistas que deu, na verdade, esses generais que ganharam esse protagonismo no governo do PT resolveram fazer o contrário, cooptar o Bolsonaro, né, para dentro desse projeto, usando ele como cavalo de Troia, talvez, dentro desse projeto político, né? Existe, então, uma mudança nessa dinâmica dessa relação do agente público com o oficialato, não? Sem dúvida. Você tocou num ponto importante, porque a gente está... Até agora você me perguntou se vai ter golpe, né? Talvez eu até desconfie que você vai fazer essa pergunta ao longo da nossa conversa. Então, o Brasil está há 3 anos e meio em transe, né? Preocupado até com uma ruptura institucional no estilo golpe violento, né? Rompimento institucional violento. E então é evidente que há responsabilidades, mas a ação desse grupo, e é por isso que eu volto ao tema do fenômeno sócio-histórico, o que está havendo, e que esses fatores que você mencionou, e eu reforcei, contribuíram para que acontecesse, é um processo, são 2 processos. Primeiro, uma politização das Forças Armadas. Quando eu falo Forças Armadas são uma instituição, é uma ficção. Né? As instituições são suas normas, seus integrantes, suas tradições, suas histórias, sua função. Então, está havendo uma politização da instituição armada, Força Armada, dos militares. Isso pode ser estendido também para os órgãos de segurança pública, não só as polícias militares, mas os seus afins. E, por outro lado, Cláudio, numa espécie de corolário desse processo de politização, está havendo um processo de militarização da política e, por intermédio da ocupação de cargos políticos majoritários e proporcionais por mais e mais militares das cúpulas hierárquicas, é bom que se diga sempre isso. Quando me refiro a cúpulas hierárquicas, eu estou falando de general e coronel, que são os topos da carreira, né? Coronel e o generalato. E por intermédio dessa militarização da política, da própria sociedade. Eu vou dar um exemplo muito claro que está acontecendo enquanto o Brasil está preocupado com o bolsolão do MEC e outras coisas mais. Um programa de governo orçamentado, aprovado pelo Congresso a partir de uma proposta do governo, que é o programa de militarização da educação básica brasileira, por intermédio da conversão de escolas públicas do ensino fundamental e médio em escolas cívico-militares, que além de representar uma oportunidade de empregar militares na inatividade, e aí eu não vou entrar em mérito em questões pedagógicas ou didáticas sobre o assunto, aumenta também a base eleitoral e militante deste grupo, que dinamiza os 2 processos, a politização das Forças Armadas e a militarização da política. Aqui eu me refiro como partido militar. E o que é o partido militar? Né?
quando a gente fala em partido militar, tem que ler José Murilo de Carvalho. A gente tem que ler o Oliveiros S. Ferreira, escritor liberal, editorialista do Estadão. Tem que ler o brasilianista, os partidos militares no Brasil, Alain Rouquier. E tem que ler também um recente livro publicado em que eu apresento a minha visão deste conceito de partido, que é um grupo coeso, hierarquizado, disciplinado por características militares, informal, evidentemente, e que é conformado na sua direção pela geração formada na AMAN nos anos 70, formada naquele período mais crítico da ditadura militar, ou do regime militar, se preferirem, e que instrumentaliza as Forças Armadas, sua imagem, o seu pessoal, a sua alta credibilidade, para um projeto político, muitas vezes pessoal, no máximo corporativo, que tem natureza hegemônica e que não tem nada a ver com rompimento institucional. Mas onde é que entra a ameaça de golpe? Ou a utilização do capitão Bolsonaro como este que vai dar o golpe? Entra na tentativa de fazer a opinião pública perceber que, diante da ameaça deste golpe, a opinião pública terá que recorrer aos protagonistas que, ao longo da história, ou deram os golpes ou evitaram os golpes. Então, hoje, por exemplo, a esquerda está em busca de um general Lott, que vá, por exemplo, como o general Lott fez em 55, dar um contragolpe preventivo para garantir a posse do presidente eleito JK, né, em 55, depois da crise do suicídio do Vargas. E Sim. A direita está preocupada com as interferências da cúpula hierárquica do Exército, das Forças Armadas, por intermédio do ministro da Defesa, do general Braga Neto, etc., no processo eleitoral. Não naquilo que sempre foi feito pelas Forças Armadas. Segurança de local de votação e segurança de local de apuração. Eu sempre fiz isso. Desde tenente, eu faço isso. Não é nem o transporte, é a escolta do transporte, né? Então, agora é em relação à própria dinâmica eleitoral. Então, é isso que a esquerda ou a direita tem que entender, e as próprias lideranças das Forças Armadas. Por exemplo, a minha turma de AMAN, 87, atualmente restaram na ativa 11 generais de divisão. Daqui a 1, 2 anos, já falei, todos excelentes oficiais nas suas carreiras. Daqui a 2 anos, eles estarão no alto comando do Exército. Eles é que vão decidir os rumos da instituição. E poderiam começar exigindo que os militares das cúpulas hierárquicas de hoje cumprissem a lei. Por exemplo, não associando a imagem da instituição às suas visões políticas, que são individuais e devem ser respeitadas à direita ou à esquerda. Claro. Quando um militar na inatividade usa general fulano de tal ou coronel fulano de tal na sua manifestação política, ou deixa de escrever que ele é da reserva nessa manifestação política, ou quando assina nota de clube militar de cunho político e reivindicatório, estão descumprindo normas do Estatuto dos Militares, que prevê as disposições da ética militar. Então, basta fazer isto para que o militar que queira ser político, à esquerda, à direita, ao centro, não interessa, faça-o sempre simbólica e praticamente em seu nome, e não utilize esse capital institucional das Forças Armadas como muleta eleitoral, que é o que nós vemos acontecer, infelizmente, e de forma impune. E eu, na autoridade, que me dão 2 punições na reserva, eu faço esse apelo. Eu sei que incomoda, mas se eu não fosse chato o suficiente, talvez eu não estivesse aqui conversando com você neste veículo tão importante para a formação da opinião pública. É preciso cumprir pequenos detalhes previstos na lei. É curioso, né? Porque o TSE reclama tanto do que está acontecendo, está aí assediado até pelo ministro da Defesa, mas não fala nada sobre o uso nas urnas, né, das patentes, né? Então, isso naturalmente tem um impacto na eleição. Se você bota lá capitão fulano de tal, coronel fulano de tal, general não sei o quê, o sujeito mais humilde, mais ignorante, né, ele acaba
nem sabe quem é a pessoa, mas ele vota nela porque ele pressupõe, né, que vai ter algum tipo de... Né, vai ter mais ordem, vai ter mais justiça, vai ter mais não sei. O fato é que o TSE não se mobiliza em relação a isso. Mas eu queria avançar sobre um outro ponto que tem a ver justamente com essa dinâmica que o senhor falou do uso do Bolsonaro. Se eu partir do princípio simplista de que os generais estão controlando o Bolsonaro como uma espécie de marionete, eu diria que hoje eles estão elegendo Lula, né? Porque o Bolsonaro fica aqui falando, né, ameaçando radicalizar, boicotando urna, boicotando voto eletrônico, colocando medo no eleitor, e isso, na verdade, só está dando aso para o discurso também retórico, e aí é minha opinião pessoal, mas o discurso retórico por parte do PT, ou até mesmo por parte do Supremo, e de outras figuras políticas que têm viés tão autoritário quanto, ou até mais, né? A gente tem visto abusos sendo cometidos em decisões judiciais, abuso, cerceamento da liberdade de expressão. O senhor mesmo é alvo de um cerceamento também de liberdade de expressão, ainda que interno na corporação, mas o fato é que, inclusive, a gente tem visto aí agora até uma tentativa de se construir uma espécie de fórum pela democracia, etc. e tal, e no fim das contas, todo esse radicalismo do discurso do Bolsonaro acaba justificando esse discurso de salvacionista, esse discurso de salvação nacional e a busca de um general Lott que venha para se associar ao projeto petista, talvez até migrando desse próprio grupo que hoje está aí junto com o Bolsonaro, para dizer, não, nós somos a favor da democracia, então nós vamos aqui enquadrar o Bolsonaro. E aí fica um cenário bastante maniqueísta. Como é que o senhor entende isso? Quer dizer, se há esse controle, essa manipulação, não seria o caso de dizer para o Bolsonaro, se eu fosse o general Heleno, né, diria para o Bolsonaro hoje, pega leve, foca na economia, né, fica tranquilo, vamos parar de atacar o judiciário, que você tem muito mais chance de ser eleito, de ser reeleito, do que fazendo o que está fazendo. Cláudio, generais não são ingênuos. Ministros do STF, do TSE, tampouco são ingênuos. A questão em relação à legalidade do uso de posto, etc., não diz respeito ao TSE, diz respeito primeiro à autoridade militar. Por exemplo, aqui me abriu um processo disciplinar, né, o comandante militar de área. E eu não estou falando da impunição, porque com coronéis, generais, você não precisa usar militar disciplinado e tem isso na veia, né? E eu nasci dentro de um quartel. O meu pai participou do golpe de 64. Até eu entrar na faculdade de Direito, aqui do Recife, tradicional faculdade, inclusive, uma faculdade liberal, eu achava que eu era filho da Revolução, porque meu pai conheceu minha mãe por uma missão que ele recebeu da Revolução de 64. A questão não é do TSE, a questão é, primeiro, nós nos conscientizarmos que a politização é responsabilidade nossa, das cúpulas hierárquicas. Então, eu não posso me manifestar. Eu posso dizer em que eu voto? Posso, na época da eleição. Mas quanto mais eu participar de pleitos como candidato, e não interessa se a intenção é boa ou não é, se é pela esquerda ou pela direita, mas eu vou dar aso, eu vou dar exemplo para que outros militares, ainda na ativa ou recém-ingressados na reserva, também participem da luta política. E se houver, por exemplo, pelo outro lado político-ideológico, a esquerda, né? Por exemplo, essa projeção de militares que querem participar da política. Esta luta política natural do mundo político-ideológico, ela vai passar para as Forças Armadas. Foi assim que aconteceu nos anos 20 e 30 do século passado, quando a política da esquerda revolucionária, a direita fascista, entrou no Exército e do Exército saiu para causar instabilidades. Por isso que eu digo que este protagonismo atual, Cláudio, ele é anacrônico, porque ainda que talvez seja até compreensível que naquela época, pelas estruturas sociais do Estado brasileiro, se entendesse este protagonismo das cúpulas hierárquicas, até pelas condições históricas da República, etc.
Mas hoje, com o advento da Constituição e com esta obra de 30 anos de construção dessa muralha, não faz sentido, por qualquer motivo, salvação nacional, evitar polarização, que as cúpulas se apresentem aderidas a um dos polos para dizer que estão querendo mediar disputas políticas. A disputa política é salutar, a polarização faz bem à democracia. O que não faz bem são aqueles que a Constituição diz que devem garantir os poderes constitucionais, defender a pátria e, por iniciativa de qualquer um dos poderes, garantir a lei e a ordem, sair debaixo do cenário político, que é o que sustenta e deixa ele firme para que aquelas lutas não rompam o Estado, e passem para cima do cenário político e passem a lutar. Por enquanto, a gente não vê a divisão. Aí eu volto e encerro respondendo ao âmago da sua pergunta. O papel do Bolsonaro, desde 2010, 11, 12, naquele combo que eu lhe falei da eleição da Dilma, Comissão Nacional da Verdade, quando ele foi, pela sua turma, chamado e colocado, você já está na praça, você já é deputado, você será o nosso candidato, e foi lançada na AMAN candidatura. Imagine se fosse um deputado do PT, ou de esquerda, ou do PSDB, indo na AMAN, numa formatura de cadetes, e lançado a sua candidatura dizendo que ia levar esse país para a direita. Imagine que fosse um deputado dizendo que ia levar o país para a esquerda. Isso é um absurdo institucional que está acontecendo. E está sendo naturalizado, tanto dentro das Forças Armadas, quanto por fora. Porque ninguém enxerga que o papel do capitão é, apesar de ser central, que todo mundo olha para ele, ele é o presidente, afinal de contas, e ter sido catalisador desse processo de politização e militarização, etc., ele não é o idealizador, não é o controlador, e ele é um agente, como se fosse um ator, você já disse, um dos papéis, ele foi o cavalo de Troia entre a vitória eleitoral e o início do governo, mas ele, antes de ser cavalo de Troia, ele foi transformado daquele estorvo que o aspirante Marcelo, lá atrás, quando começou a carreira, viu lido pela cúpula hierárquica de então, para mito, dentro do Exército, desde 2014, na AMAN, que irradia a mentalidade militar para todo o Brasil. Depois de cavalo de Troia, ele passou a ser espantalho. Há 3 anos e meio, este oficial do Exército, na reserva, e aí uma observação da matéria muito boa da Cruzoé, ele não é ex-capitão do Exército. Ele é tão capitão na reserva quanto eu sou oficial na reserva. Também sujeito aos estatutos éticos. Né? Então ele passou a ser o espantalho, que chama a atenção para ele, para assuntos que não tem nada a ver com o debate nacional, o que é o Estado, como deve ser o governo em termos econômicos, sociais, para vencer as desigualdades, vencer a corrupção estrutural. E a gente está discutindo coisas absolutamente impressionantes, né? Desde o filho embaixador nos Estados Unidos até se vai ter golpe ou não golpe. Então, esse espantalho distrai a imprensa, deixa os meios corporativos, que eu entendo, não tem tempo, às vezes, de aprofundar o assunto, perdidos com informações que são soltas lá do Planalto, né? Desta cúpula, deste núcleo do Partido Militar, que desde o governo Temer já estava preparando as condições, e a intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma condição poderosíssima para controlar os fios desencapados do deputado Bolsonaro do Rio de Janeiro, referente a rachadinhas, ligações com organizações criminosas, etc. Né? Então, é disso que se trata o capitão. É preciso olhar para os generais. E eu volto a insistir, todos homens dignos, todos competentes oficiais do Exército ao longo de suas carreiras, mas que politicamente são criticáveis, como qualquer político, civil ou militar, que se apresente na vitrine, na ribalta, inclusive por militares na inatividade, no gozo dos seus direitos de livre expressão sobre temas políticos, históricos, filosóficos, ideológicos e de interesse público. De modo que, agora eu encerro, a minha preocupação, e eu estou aqui, eu não ganho absolutamente nada, não tenho nenhuma pretensão política eleitoral, jamais terei, porque eu já cumpri a minha missão e já fiz o meu papel como militar, e hoje eu estou na iniciativa privada. A minha preocupação é com relação ao exemplo, porque o jovem tenente, cadete, que hoje está vendo as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas politizadas e protagonistas, se assemelha a essas mesmas cúpulas quando eram cadetes da AMAN,
quando esses jovens de hoje forem os generais daqui a 20, 30 anos, de que forma a semente dessa experiência vai germinar ao longo das carreiras dele? Vai influenciar nas carreiras? Vai se quebrar a muralha que é construída de neutralidade política, apartidarismo no sentido amplo, isenção funcional, imparcialidade ideológica, profissionalismo e estrita constitucionalidade com que foi feita e construída essa muralha? E vamos voltar aquelas disputas internas nos quartéis que viviam estado de indisciplina crônico dos anos 20 até 64? Então é por isso que eu estou no debate e, mais uma vez, fico muito feliz de que o jornalismo liberal, né, esteja observando este fenômeno com seriedade e com profundidade, como vocês vêm fazendo. Muito bem. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa vai ficar aberto aí para futuras colaborações e vamos acompanhar esse processo. Espero que sirva de alerta aí a quem está à frente dessas instituições, das próprias Forças Armadas, para que passem a internalizar, a refletir esse alerta em garantia, né, da própria imagem da instituição e também do sistema democrático. Muito obrigado pela participação aqui. A gente volta a se falar. Tchau. Um abraço. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.